E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui pela Smart Med. Como de costume, vocês pediram e nós atendemos. Agora a gente vai fazer uma aula de fisiologia. Então pessoal, mais uma vez a gente vai estar junto nessa matéria que é tão importante para o nosso conhecimento durante a carreira de medicina. Para começar essa aula, o assunto de hoje vai ser potencial de ação. Descobrir como que é essa maravilha que está acontecendo no nosso corpo a todo momento. Então vem com a gente! E eu aposto que durante essa aula vai tirar vocês do potencial de repouso e vai causar um potencial de ação gigante na sua cabeça e nos seus estudos. Para essa aula, o nosso embasamento, nosso material teórico é o livro do Guyton, nossa Bíblia de Fisiologia, na edição número 12. E para entender esse mecanismo, o primeiro conceito que nós temos que ter definido é o conceito de difusão. Difusão é um movimento que acontece das moléculas, elas estão ali passando, se movimentando de um lado para o outro. Essa difusão acontece através da membrana celular. A membrana que é aquela bicapa lipídica. Então, olha, pausa esse momento porque a gente vai fazer aquele link com as outras matérias que já falam desse assunto, porque chega aquele momento nos nossos estudos que as matérias estão se conversando. A gente sempre fala isso nos vídeos. Entender uma matéria é muito importante para ajudar a entender a outra. Então, por exemplo, em microbiologia, na outra aula que nós temos aqui no nosso canal, nós explicamos um pouco desse funcionamento da bicapa lipídica. Agora a gente vai trazer a mesma coisa, só que dentro da fisiologia. Então vamos lá. As moléculas, a todo tempo, elas querem passar para dentro ou para fora da célula. Existem alguns mecanismos que regulam isso. E a gente vai começar a entender um pouquinho deles aqui, mas não é totalmente o foco dessa aula, é só alguns conceitos básicos, porque as explicações detalhadas desse conteúdo você vai acompanhar nas próximas aulas. Então, como eu disse para vocês, a difusão é o movimento das partículas que elas estão fazendo ali. Mas enfim, que partículas são essas? Quando a gente chama de partículas, nós estamos nos referindo a íons. Então, um exemplo que nós temos aqui, estamos falando do sódio e do potássio, que são chamados de íons no geral, mas quando eles têm cargas negativas, eles são chamados de ânions, e quando eles têm carga positiva, eles são chamados de cátions. Então, com base nesse conceito, olhando para o sódio aqui, que tem uma carga positiva, e o potássio, que tem uma carga positiva, eles são cátions ou ânions. Então, só lembrando que essa explicação agora é com base no potencial de ação e no mecanismo de difusão que acontece nas células nervosas. Existe uma pequena diferença entre os valores que causa potencial de ação entre uma e outra, mas fique tranquilo que a gente vai ver isso mais a seguir. Então, galerinha, lembra que no começo da aula eu expliquei para vocês que existem alguns elementos que fazem com que essas moléculas queiram sair ou entrar na célula? Geralmente elas estão num estado de equilíbrio, quer dizer que não está acontecendo essa difusão, não está acontecendo esse movimento de dentro para fora. Isso é causado porque existe uma força de dentro para fora e de fora para dentro. Quem demonstrou isso para nós foi esse cara aqui, o Nernst. Ele disse que existe uma certa voltagem, a gente vai ver um conceito que é muito importante a gente saber aqui, que essa membrana celular, essa bicapa lipídica, ela tem uma carga negativa no seu interior e ela é positiva no seu exterior. Isso é muito importante para vir de encontro a esse conceito do potencial de Nernst, que ele diz que um certo íon específico, ele calcula isso em relação a um íon particular, existe uma voltagem que ele vai parar de se difundir. Quer dizer que já vai ter tanto dele naquele meio interno ou externo que ele já vai parar de passar, que já acumulou demais. Então olha só, potencial de Nernst é como se conhece o valor de potencial de difusão em toda a membrana, que se opõe exatamente ao da difusão efetiva de um íon em particular através da membrana. Então, agora esse conceito teórico aqui acho que ficou bem mais claro com essa explicação, que vai ter essa voltagem que vai dizer até que momento que ele vai passar e que momento que ele já vai parar de ter essa difusão. E agora na prática, como que é essa equação de Nernst? Ele diz que a força eletromotriz, que é medida em milivolts, é igual a mais ou menos 61 log da concentração interna daquele íon dividido pela concentração externa. Então a gente vai ver principalmente de sódio e potássio, os nossos dois maiores personagens de potencial de ação, que eles têm uma concentração, um está mais fora da célula e outro está mais dentro da célula.
Mas será que eu vou precisar então fazer esse cálculo gigante aqui? Não, pessoal, não se preocupem em fazer o cálculo. A gente só precisa entender que o Nernst, esse carinha aqui, ele faz esse cálculo para a gente descobrir o potencial de difusão de um íon em particular. Gravem bem essa palavra. O Nernst, ele trata de um íon em particular. Mas a gente sabe que dentro e fora da célula existem muitos outros íons. Então, como que a gente vai fazer se quiser calcular de vários íons ao mesmo tempo? E aí vai entrar um outro personagem, vai entrar esse carinha aqui, o Goldman. O Goldman já desenvolveu uma equação onde a gente pode calcular esse potencial de difusão para vários íons diferentes ao mesmo tempo. Então, olha só, nesse cálculo, o potencial de difusão depende de 3 fatores. Primeiro, a polaridade das cargas elétricas de cada íon. Então, lembrando, íon é o nome geral que se dá para essas partículas, para essas moléculas. Mas se eles tiverem uma carga positiva, eles vão ser os cátions. Se eles tiverem uma carga negativa, eles vão ser os ânions. E o equilíbrio desses íons que faz com que a célula se mantenha ali num estado que a gente vai ver mais a seguir, que se chama em repouso. Depois, a permeabilidade da membrana para cada íon. Então, mais uma vez falando de membrana. Membrana é uma bicapa fosfolipídica que tem uma permeabilidade seletiva. Quem é aluno da SmartMed está acompanhando nossas aulas, viu que nós falamos exatamente o mesmo conceito na aula de microbiologia. Se ela tem então essa permeabilidade seletiva, as moléculas elas não são todas iguais. Algumas são maiores, outras são menores. Então, isso vai ser fundamental para cada uma ter uma permeabilidade diferente. Ela vai ter uma facilidade maior ou menor de passar. Depois, as concentrações dos respectivos íons do lado interno e do lado externo. Então, como eu já dei o spoiler para vocês, esses íons tem um que está mais fora, outro que está mais dentro da célula e tudo isso influencia para que ocorra essa difusão. Então, olha só, na equação de Goldman, ele mede também a força eletromotriz, que ele vai calcular a concentração de sódio, por exemplo, mais permeabilidade do sódio, aí ele já vai calcular a concentração do potássio, mais permeabilidade do potássio, e assim ele vai usando esses fatores aqui para chegar no resultado da equação. E mais uma vez, precisa fazer esse cálculo? Não, gente, só precisa entender que quando nós referimos o nome Goldman, é para calcular de vários íons ao mesmo tempo. Gente, agora chegou a hora de passar para um conceito diferente, que a gente já vai passar a ver como que funciona esse potencial de membrana. Mas antes, vamos fazer aquele repasso, aquela revisão dos conceitos vistos até agora? Então nós estudamos o potencial de difusão, que era para ver como que essas partículas, que nós chamamos de íons, né? Só que os íons têm um nome diferente. Se ele tem uma carga positiva, ele tem um nome. Se ele tem uma carga negativa, ele tem outro. Então assim, se ele tem carga positiva, ele se chama cátion. E se ele tem carga negativa, o nome é ânion. Muito bem. O sódio ele vai deixar de se difundir a mais 61 milivolts. E o potássio ele deixa de se difundir, ele já não vai mais passar a menos 94 milivolts. Então agora vamos entender como que funciona esse potencial de repouso das membranas. A membrana celular, via de regra, vamos entender assim, para familiarizar o conceito, que ela é meio preguiçosa. Ela gosta de ficar em repouso, ela gosta de ficar ali de boa na dela. Ela vai tentar o máximo possível ficar em repouso. Só que às vezes ela vai chegar, vai receber um estímulo e ela vai passar isso para frente. Mas quem vai explicar isso para vocês é o Juninho. Então olha só, potencial de repouso das membranas em fibras nervosas, tá? Lembrando que a gente está vendo esses valores para fibras nervosas, mais calibrosas, quando elas não estão transmitindo sinais nervosos, é menos 90 milivolts. Então o que quer dizer? Esse equilíbrio dos cátions e dos íons vai estar proporcionando que dentro da membrana ela esteja a menos 90 milivolts. Isso vai fazer com que a célula esteja naquele momento relax, de boa, ela vai estar em repouso. Então só para concluir aqui, ó, isto é que o potencial dentro da fibra é cerca de 90 milivolts mais negativo do que o potencial do líquido extracelular. Extracelular do lado de fora da fibra. Tá? Então, só para exemplificar assim, digamos que aqui seja essa linha que aqui vai estar a 0 milivolts. Esse potencial de membrana, ele é super negativo, ele vai estar aqui para baixo com menos 90. Aqui surge mais um personagem
que ele vai servir para ajudar a célula a voltar para aquele potencial de repouso, ele que vai ajudar a equilibrar as coisas. Então nós vamos ver agora essa bomba de sódio e potássio, que é um tipo de transporte, ele é um transporte ativo que ocorre através dessa membrana, tá? Mas fiquem tranquilos que para quem é aluno SmartMed, em outra aula a gente explica os tipos de transporte, porque nós temos que saber quais são os tipos que tem, se gasta energia ou se não gasta energia. Então olha só, se você quer ficar por dentro de tudo isso, acompanhe os conteúdos da SmartMed. Mas qual que é o conceito básico de bomba de sódio e potássio que a gente precisa saber para essa aula de hoje? Que ele é um tipo de transporte ativo. Então essa bomba de sódio e potássio, ela vai pegar 2 potássio que estão no líquido extracelular, que estão fora da célula, e vai jogar para dentro da célula, que é líquido intracelular. E ela vai pegar 3 sódios que estão dentro da célula e vai jogar para fora. Com isso, vai ajudar que a célula volte ao seu potencial de membrana, que vai restabelecer esse equilíbrio eletroquímico dentro e fora da célula. E gente, vocês lembram que eu falei para vocês que a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo? Digo mais, além de ser um transporte ativo, ele é ativo primário. Quando a gente diz que ele é transporte ativo, ele está relacionado ao gasto de ATP. Ele gasta energia para que essa proteína transportadora faça o trabalho dela. Então, por isso que ele é conhecido como transporte ativo primário. Eu comecei a aula falando para vocês que existe uma concentração adequada ou de equilíbrio entre os íons que estão dentro e fora da célula. Então olha só, a bomba de sódio e potássio que a gente acabou de ver aqui no slide anterior, ela produz um gradiente de concentração. Gradiente é um termo que nós usamos para dizer que existe uma diferença de concentração para o sódio e para o potássio. Então por isso que ela é chamada de bomba de sódio e potássio. Ah, essa era difícil, né? Através da membrana nervosa em repouso, esses gradientes são o seguinte. Então o que está dizendo aqui? Que quando a membrana está ali naquela situação de repouso, e só para lembrar, para ver se vocês anotaram, a fibra nervosa em repouso, ela vai estar em qual voltagem? Lembram aí? Que ela vai estar em menos 90 milivolts. Então, para ela estar aqui em repouso, a concentração, desses íons, essa diferença no caso de concentração dentro e fora da célula, tem que estar da forma que está no quadro aqui. Então, o sódio no exterior da célula, ele está numa concentração de 142 miliequivalentes por litro. Já o mesmo sódio, só que agora dentro da célula, quer dizer, no líquido intracelular, a concentração dele é só 14 miliequivalentes por litro. O potássio, ele é o contrário, ele vai ter mais dentro do que fora. Então, olha só, potássio no exterior da célula, ele está aqui 4 miliequivalentes por litro. E no interior tem potássio para todo mundo, olha só, tá aqui ó, 140 miliequivalentes por litro. E isso traz para nós um conceito aqui de proporções, Quanto que é essa relação entre o que está dentro e o que está fora da célula. O sódio, fazendo esse balanço aqui, ó, a quantidade que tem no interior dividido pela quantidade que tem no exterior, chegamos aqui a uma proporção de 0,1. O potássio, ele chega aqui a uma concentração de 35. Então é só para dizer que a relação entre o que está dentro e o que está fora do potássio, ela é bem maior aqui do que o sódio. Galerinha, e olha só, essa imagem aqui que nós trazemos do livro do Guyton mostra para nós essa diferença de concentração do potássio. Aqui nós entendemos como a parte intracelular e aqui em cima ele está marcando extracelular. Então nós vimos ali que o potássio fora da célula, 4 miliequivalentes, e dentro da célula ele está a 140 miliequivalentes. Então só fazendo uma revisão de um conceito que nós vimos no slide anterior. E lembrando também um conteúdo lá do início que o potássio ele deixa de difundir a menos 94. Já essa figura B, ela é um pouco mais completa porque ela apresenta o sódio e o potássio. Então o sódio ele está mais concentrado aonde? Fora ou dentro da célula? Fora, né pessoal? Muito bem. Então ele tem mais fora da célula e o potássio está mais dentro da célula. Revisando também, o sódio ele deixa de difundir, ele vai deixar de passar de um lado para o outro numa voltagem de mais 61 milivolts e o potássio ele vai deixar de se difundir a menos 94.
Fazendo os cálculos aqui, uma coisa muito louca, vai chegar num valor aqui de menos 86 milivolts. Esse valor está relacionado ao potencial de membrana, menos 86 milivolts. Mas, espera aí, se você prestou atenção na aula, você vai estar falando, meu Deus, mas o Thiago tá doido, porque ele uma hora falou que é menos 90 e outra hora ele falou que é menos 86. Mas calma, meu jovem, eu vou explicar para vocês. Menos 86 está só relacionado ao sódio e ao potássio de forma isolada. Para complementar, para chegar a esse cálculo a menos 90, a contribuição vem daquele personagem que eu expliquei no slide anterior, a bomba, tá? Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês lembrar que existe uma bomba, tá? Traduz aí, coloca na edição que isso aqui é uma bomba para o pessoal entender. A bomba de sódio e potássio vai contribuir com menos 4 milivolts, então vai chegar aqui o valor total de menos 90 milivolts. E agora, na imagem, isso aqui está onde? Olha só, aqui embaixo, então, ele explica esse efeito da bomba, chegando, então, aqui a menos 90 milivolts. Então, tudo isso que eu falei, explicando das imagens aqui, serve para explicar esses conceitos que está escrito aqui de uma forma teórica. Então, qual que é a origem? O que causa esse potencial de repouso normal de membrana? Existem 3 fatores. Primeiro, é a contribuição do potencial de difusão do potássio. É aquela questão da voltagem que o potássio vai deixar de passar para dentro e para fora da célula. Então, mais uma vez para relembrar, a difusão do potássio ela não vai acontecer quando ele estiver a menos 94 milivolts. E outro fator é a contribuição do potencial de difusão do sódio. Já o sódio ele vai deixar de passar para dentro e para fora da membrana a mais 61 milivolts. E isso vai gerar, então, uma carga de menos 86 milivolts. Para chegar, então, ao menos 90, vai entrar quem? A bomba de sódio e potássio, que ela vai contribuir com menos 4. Então, somando aqui os dois, chegamos àquele potencial de membrana que eu falei lá no começo, que é de menos 90 milivolts. Viu como é fácil, galera? E se eu fiz um cálculo que envolveu mais de um íon, qual conta será que eu usei? Será que eu usei a equação de Goldman ou de Nernst? Bota um cronômetro na tela e vamos pensar. Se você respondeu Goldman, você acertou, meu pequeno gafanhoto. Parabéns e vamos seguir os nossos estudos. Então, tudo que nós vimos até agora era para explicar como que a célula se comporta naquela situação que ela mais gosta de estar, que ela é em repouso. E agora, se for então para acontecer um potencial de ação nesses nervos, o que tem que ativar esse mecanismo? Então, olha só, o potencial de ação, ele tem algumas fases. Ela vai estar numa situação de repouso a menos 90 milivolts. Depois vai acontecer uma despolarização. Para acontecer essa despolarização, basicamente vai acontecer a entrada de muito sódio dentro dessa membrana e ele vai mudar essa carga dentro da membrana que era negativa, agora vai passar a se tornar positiva. E isso vai causar assim um movimento de onda que vai positivando as outras áreas da membrana da célula. O que vai acontecer a seguir? A repolarização. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que a célula ela quer voltar para o seu estado de repouso? Então agora vai acontecer esse movimento. Ela vai ter a sua repolarização. E quem vai contribuir para finalizar esse processo é a bomba de sódio e potássio, que ela vai chegar ali, botar os potássios para dentro, jogar o sódio para fora e equilibrar toda a situação. Então a bomba de sódio e potássio é aquela pessoa que é good vibe, que quer estabelecer todo o equilíbrio. Então eu falei para vocês, aqui na explicação anterior, que existe um efeito chamado de despolarização. Esse efeito acontece por conta de canais que são regulados por voltagem. Lembra que eu falei para vocês que entrou um pouquinho de sódio dentro da célula e ele fez com que essa polaridade fosse mudando? Então quanto mais sódio entrar ali dentro dessa célula, mais ele vai transformando essas cargas que antes eram negativas, agora elas se tornam positivas. Então, como que se ativam esses canais para fazer então essa passagem do sódio? Quando o potencial de membrana se torna menos negativo, então vai tendo essa entrada de sódio que vai fazer então que essa voltagem que estava ali negativa, ela vá subindo. E quando ela chega num valor que está entre menos 70 e menos 50 milivolts, o livro traz para nós um valor um pouco mais preciso, ele diz que é a menos 65 milivolts. Então, quando chega nessa voltagem, acontece a ativação dos canais. E o que seria a ativação do canal?
E aqui nessa imagem a gente pode entender como que funciona esse canal, que é uma proteína que está ali na membrana. Quando ela está nessa situação de repouso, a menos 90, essa proteína está fechada, como a gente consegue ver aqui. Quando o sódio entra, que acontece o potencial de ação, ela vai se manter aberta, quer dizer, o sódio ele vai ficar entrando ali livremente. Mas essa entrada, ela vai acontecer até que chegue a mais 35 mV. Chegou a mais 35, esse canal então, ele vai ser inativado, ele vai se fechar, como está aqui, e já a partir daí o sódio não vai entrar e vai estar na fase de repolarização. E tudo isso para que a célula volte a seu estado de repouso a menos 90. E o que vai fazer com que essa voltagem chegue ali e se mantenha a menos 90? A bomba de sódio e potássio. Então, essa ativação do canal que eu expliquei aqui na imagem, ela permite que o sódio aumente a sua permeabilidade para dentro da célula de 500 a 5.000 vezes mais do que numa situação normal. Então, só para ver o tanto de sódio que vai estar entrando nesse momento. E esse canal, como eu falei para vocês, ele vai ser inativado e só vai reabrir quando o potencial de membrana se retornar ou se aproximar ao seu valor de repouso. Então olha só, o que é importante lembrar? Que existem os papéis de outros íons no potencial de ação, tem uns outros carinhas. Sódio e potássio são os personagens principais, mas existem alguns carinhas coadjuvantes que vão aparecer aí na história. Por exemplo, existem canais de cálcio que são regulados por voltagem também. Até agora nós havíamos falado de sódio e potássio. Quando nós falamos de canais de sódio e potássio, eles são classificados como canais rápidos. A diferença é, o canal de sódio é super mega rápido e o canal de potássio ele é menos rápido, mas ainda assim ele é um canal rápido. Já o canal de cálcio, também regulado por voltagem, ele é chamado de canal lento. Existem 10.000 vezes mais íons de cálcio no líquido extracelular do que no líquido intracelular, causando um gradiente passivo para o interior. Então o cálcio ele está lá junto com o sódio no líquido extracelular. E como eu falei para vocês, a questão dos canais. Então o canal de sódio e potássio são considerados canais rápidos, só que o sódio mega ultra rápido, o potássio só rápido. E o cálcio já é considerado um canal lento. E esses canais de cálcio que ficaram um pouco meio sumidos aqui, ficaram um pouco de lado, nas próximas aulas, quando a gente falar de potencial de ação de músculo cardíaco, aí sim a gente vai ver a importância que o canal de cálcio tem. Por isso, olha, os canais de cálcio são muito numerosos no músculo cardíaco e no músculo liso, mas isso é assunto para outra aula. A partir daqui, gente, eu vou chamar ele, que é o cara, Juninho vai chegar aqui, vai continuar essa explicação. Ele vai também fazer um repasso do que eu expliquei para vocês, vai testar aí seus conhecimentos para ver se tudo isso fez sentido e entrou aí na cabecinha de vocês. Então vem para cá, Juninho. E aí, gente, como é que vocês estão? Olha, já fico com saudade de um vídeo pro outro, eu já fico muito louco de saudade de vocês. E para começar essa parte aqui do potencial de ação, eu vou usar um exemplo com o meu amigão aqui, Thiago, que vai ficar do meu lado, e eu vou explicar numa situação do nosso cotidiano como é que você vai poder exemplificar fácil o que seria um potencial de ação. Vamos lá, né? Vem, Thiagão! Então, olha, esse cidadão aqui está dormindo. Se ele está dormindo, o que eu quero dizer? Ele está no seu potencial de repouso. E aí imagina só, eu sou aquele cara chato que vou estimular o Thiagão a sair do potencial de repouso e entrar no seu potencial de ação, que seria acordar. Olha como é que funciona. Se eu chego para ele e faço, Thiago, eu estou estimulando ele? Sim, só que tem um problema. Eu estou estimulando ele, mas não estou chegando no limite para ele acordar, que seria o quê? O limiar ou o umbral. Agora, se eu dissesse assim, acorde feliz! Então o que aconteceu nesse momento, galera? Teve um potencial de ação porque o estímulo foi satisfatório. Muito obrigado, minha cobaia. Vamos lá. Agora vamos traduzir essa situação em palavras. Vamos ver aqui o que vai acontecer, quais são os nomes que a gente vai dar e cada situação como ela ocorre, beleza? Vamos embora. E nessa imagem, galera, vai ficar super bem explicado porque a gente vai ver o que acontece em cada partezinha. Primeira coisa que a gente tem que saber. Quando a gente fala de um potencial de ação, a gente sabe que existem fases. Existe a parte que está em repouso, que era o Thiagão dormindo, ele estava a menos 90 milivolts. E aí, olha só,
Quando eu falo de despolarização, quer dizer que nesse momento eu consegui sacudir Tiagão e ele acordou. Uma vez que ele vai acordar, ele teve o seu potencial de ação. E mais à frente vai existir uma repolarização e por último uma bomba de sódio e potássio. Juninho, não entendi nada. É isso que eu quero que você veja. Olha o gráfico e vamos traduzir o que seria cada partezinha dessa. Vamos lá. Então, olhando para esse gráfico aqui, preste atenção. Se eu tenho esse valor aqui de menos 90 milivolts, eu estou me referindo ao que Tiagão explicou bem, o potencial de repouso. Então, uma membrana de uma célula neuronal, quando está em repouso, é menos 90 milivolts. Fácil demais. Então, eu vou fazer aqui essa partezinha aqui, ó, eu vou colocar um nome para aqui. Eu vou botar limiar. O que é esse limiar? Quer dizer que ele não estava menos 90 milivolts? Se eu fiz um estímulo naquela hora que eu acordei Tiagão, mas eu acordei bem de leve, eu cheguei até aqui. Se eu cheguei até aqui, eu não ultrapassei essa barreira. Se eu não ultrapassei, Tiagão continua dormindo? Sim. Então, aconteceu uma despolarização aí? Não. Então, nesse momento, eu preciso estimular ele de uma forma satisfatória. Juninho, mas como é que esse neurônio, ele sai de menos 90 e chega no seu pico? Primeiro, eu tenho que saber qual é o valor de limiar. No espanhol, a gente chama de umbral, ou valor de umbral. Esse valor tem um número específico? No livro, ele fala de menos 50 a menos 70 milivolts. Só que também ele dá uma média, e a média seria de menos 65 milivolts. Então, se essa célula foi estimulada e chegou no menos 65, aí ele vai atingir o potencial de ação. Como assim, Juninho? Presta atenção comigo. Essa célulazinha, ela tem uma coisinha chamada tudo ou nada. Ou ela se estimula de uma vez, ou ela nem se estimula. Ou ela chega chegando, ou ela nem chega chegando. Ou o Tiagão acorda, ou ele nem acorda. Então, quando eu cheguei no menos 65 milivolts, foi satisfatório. Se foi satisfatório, essa célula vai despolarizar. Então, vamos entender aqui. Se eu falo que ela está em repouso, ela está despolarizando? Não. Mas se eu estimulei de forma satisfatória, se eu atingir o limite de limiar ou o limite de umbral, que é menos 65 milivolts, ela vai entrar em despolarização. Juninho, o que quer dizer despolarização? Bora ver aqui na imagem só para entender bem fácil. Então, olha só essa tela brancona aqui, que não tem nada, e a gente vai agregar informação e você vai entender. Nossa, que coisa mais fácil. Vamos fazer aqui duas linhas, e essas duas linhas, gente, a gente vai chamar de eixo. Eu tenho um eixo Y e um eixo X. No eixo Y, eu vou colocar aqui milivoltagem. No eixo X, eu vou colocar o quê? Tempo. Juninho, eu vou precisar saber de tempo e milivoltagem agora? Não, eu só quero que você entenda a lógica. Lembra que quando uma célula está em repouso, ela está numa linha fixa, de menos 90 milivolts. Só que agora eu vou querer estimular essa célula. E esse estímulo vai ser chamado de quê, Brasil? Você vai dizer que é de despolarização. Perfeito, despolarização. Mas o que aconteceu nessa despolarização aqui? Entrou alguma coisa. Quem é que entra nessa relação uma vez que ela despolariza? Você vai colocar bem grande, ó. Entra sódio. Então, ó, entrou sódio. Nesse sódio que entrou, ele entrou por quem? Lembra que Tiagão falou que essa entrada de sódio acontece pelo quê? Pela ativação dos canais de voltagem para sódio. Então, o que aconteceu? Despolarizou, entra sódio. Só que quando chegar aqui, ó, puff, no limite final, vai chegar um momento que o sódio vai dizer: homem, pelo amor de Jesus Cristo, eu não consigo mais entrar nessa célula. Já tem sódio demais. E aí o que ele vai querer fazer? Ele vai querer fazer um efeito oposto. Então, ó, o sódio entrou. Só que tinha uma pessoa dentro da célula que era positivo. E vocês sabem que quando a gente fala de quê? De química. E quando a gente fala de algumas coisas na matemática, a gente sabe que os opostos se atraem, mas os iguais se repelem. Então imagina comigo, o sódio, ele não é Na+, o potássio também é mais. Lembra que Tiagão falou, e aí a gente vai imaginar. Será que eu tinha muito potássio dentro da célula? Você vai dizer sim, Juninho. Segundo no livro do Gaito, a gente tem 140 miliequivalentes de potássio dentro da célula. Então imagina, se eu tinha muito sódio lá fora e esse sódio entrou, o potássio é aquele cara que quando ele vê o sódio lá dentro da célula vai dizer: não, aqui eu não fico não, eu quero sair. E a partir do momento que chegou nesse limite, que entrou o sódio do universo lá dentro, o potássio vai dizer: vou sair. E nessa hora, galera, olha que massa. Eu vou ter, se aqui eu tinha a minha despolarização, aqui eu vou ter a minha repolarização. Só que essa repolarização vai fazer o quê?
o potássio, vou colocar aqui, ó, o potássio, ele vai sair da célula. Então, o potássio saiu da célula. Só que imagina comigo, se entrou sódio, que deveria estar lá fora, e saiu o potássio, que deveria estar dentro, o negócio está desorganizado. Não está desorganizado? Muito. Então, o que vai acontecer? Para essa célula voltar o que ela era antes, com sódio fora e potássio dentro, vai entrar alguém que vai organizar a bagunça. Quem é que organiza a bagunça? Aí você vai botar aqui, ó, bomba. Eu sou o cara que eu sei fazer uma bomba muito massa. Uma bomba de sódio. Aí você vai botar Na+, K+. Vai entrar a bomba de sódio e potássio, que vai fazer o que, Juninho? Que vai mandar sódio para fora e que vai trazer potássio para dentro. E aí vamos organizar isso na cabeça. Lembra que Tiagão falou, eu vou até brincar aqui com vocês, ó. Lembra que Tiagão falou que existe um pódio? Como assim um pódio, Juninho? Existe o primeiro lugar e o segundo lugar e o terceiro lugar dos caras mais rápidos. Primeiro, quando eu falo de velocidade de difusão, quem é o mais rápido do universo? Você vai dizer, caramba, o mais rápido do universo vai ser quem? Eu vou botar aqui, ó, Na+, vai ser o sódio. O segundo mais rápido, você já lembrou, né? Quem é o mais rápido? Potássio. E o terceiro lugar, que a gente não vai falar dele agora, vai ser o cálcio. Então, vamos entender na lógica. Lembra que quando chegou aqui, ó, nessa despolarização que entrou muito sódio, você disse o quê? Caramba, entrou muito sódio muito rápido. Se eles são muito rápidos, nesse tempinho que ele entrou muito. E quando eu falo de potássio saindo, em termos de mesmo tempo, esse potássio saiu muito, mas não saiu na mesma quantidade do que o sódio entrou. Então essa bomba de sódio e potássio, ela vai fazer o seguinte, ela tem que normalizar a situação, deixar como estava antes, o potencial em repouso. Só que se entrou mais sódio do que saiu potássio, quando essa bomba for normalizar, ela vai fazer o seguinte, eu tenho que mandar 3 sódio para fora e botar 2 potássios para dentro. Então repita 96. O que é essa bomba de sódio e potássio? Você vai dizer, é um transporte ativo porque gasta energia. Primário ou secundário, Brasil? Você vai dizer primário. Gasta ATP? Gasta ATP. Então o que acontece? Para eu mandar sódio para fora e para eu trazer de volta o potássio, eu vou ter que botar um ATPzinho, que é a moeda energética, dentro do enzimazinho que está lá dentro dessa proteína, e essa enziminha é chamada de ATPase, ou ATPasa em espanhol, que é uma enziminha que vai quebrar esse ATP e vai deixar em ADP. Uma vez que aconteceu essa quebra, eu tenho energia para fazer o quê? Para fazer essa troca, e aí eu tenho o quê? A normalização. Então vamos só organizar aqui de novo. Primeira coisa, célula normal, qual é o estado dela? Repouso. Maravilha, você está acertando. Tem um valor em termos de milivolts que ela está em repouso? Você vai dizer, tem, Juninho, menos 90 milivolts. Show de bola. Se eu quero fazer essa célula deixar de estar em repouso e entrar num potencial de ação, é qualquer estímulo que vai conseguir? Não. Então, eu tenho que chegar num valor mínimo de quanto? Menos 65 milivolts. Show de bola. Cheguei no menos 65 milivolts. O que eu quero fazer agora? Eu vou ter um potencial de tudo ou nada. Ou acontece ou não acontece. Passou de menos 65, vral, vai acontecer a despolarização. A despolarização é a entrada de quem? Sódio. Entrou sódio, vem sódio, vem sódio. O sódio entrou. Na hora que entrou muito sódio, vai chegar num pico? Vai. Chegou no limite lá em cima. Quando acontece esse limite, o que o potássio vai fazer? Que entrou muito sódio, vou sair. Quando ele começa a sair, o que acontece? Nesse momento acontece se despolarizou, agora vai acontecer uma repolarização. Depois que esse potássio saiu, chegou no limite, chegou. Tiagão falou que eu tenho limites até para difusão. Quando chegou no limite final, o que vai acontecer aqui? Ó, normalização com bomba de sódio, potássio. Fácil, Brasil. Então, ó, se eu passasse mostrando muito slide, muita coisa, é só para enrolar um pouquinho e você entender. Mas agora que você entendeu, vamos dar conceitos a mais desse potencial de ação. Vamos embora. E olha só, a gente não está falando do potencial de ação, que vocês já sabem melhor do que eu agora. O que a gente tem que saber? Que nesse potencial de ação, eu vou fazer o quê? Vamos usar aqui nossa imaginação. Imagina que isso aqui é uma célula nervosa. Quando a gente fala de célula nervosa, a gente está falando de neurônio. Vamos imaginar mais ainda que isso aqui é a caudinha do neurônio. Seria uma parte do axônio. Então vamos imaginar mais aqui. Você está vendo que essa representação da célula é aquilo que o Tiagão falou, que em relação ao meio interno e externo,
Essa parte externa, extracelular, você vai dizer que está todo positivo em relação à parte de dentro. Na parte de dentro, eu tenho uma concentração negativa, cerca de menos 90 milivolts em relação ao meio externo. Show de bola, fácil demais. Só que aqui aconteceu o potencial de ação, vral. Na hora que aconteceu o potencial de ação que entrou o sódio, eu comecei a fazer o quê? Deixar essa membrana que estava positiva fora, ficar positiva dentro. E fora que estava positivo, ficou negativo. Show de bola, aconteceu isso aí. E olha só, uma vez que aconteceu isso aqui, o negócio é tão pancada aqui que ele vai contagiando quem está do lado. E aí o que acontece? Eu tenho uma propagação desse estímulo nervoso daqui para cá e para cá. Ou seja, ele segue uma onda que você pode dizer que pode ser uma onda bidirecional. E essa onda bidirecional quer dizer que ela aconteceu para todos os lados. E todos os lados, galera, pode ser que ele venha para cá e para cá ou em ambas direções. Então, uma outra pergunta. Juninho, show de bola. Entendi que começou aqui, se propagou para todos os lados, mas se esse potencial quiser voltar, tipo, ele se propagou em onda, mas ele quer voltar, não vai acontecer, porque existe um lancezinho que quando aconteceu o potencial de ação, a célula ela vai entrar no momento de hiperpolarização, que é um tempo que ela dá uma descansadinha. E aí a gente vai ver um pouco mais na frente como é que funciona, beleza? Mas só para entender, uma vez que aconteceu numa parte da membrana da célula, ela vai se propagar para os dois lados. Só que ela não precisa voltar naquele mesmo instante, porque ela está meio que descansando. A gente vai entender ainda. Então vocês entenderam que esse estímulo acontece para os dois lados? Bom demais, preste atenção. E aqui, galera, a gente vai explicar num conceito bonito, mostrando as partes do neurônio e explicando como é que acontece. Olha só. Então, vamos imaginar aqui as partes do neurônio. A gente lembra, né? Isso é em histologia 1 e um pouco em anatomia, a gente vai ver um pouco o sistema nervoso. Dá para entender mais ou menos quais são as partes desse carinha. Olha só. Esse cara aqui, ó, que essa parte do meu neurônio significa a soma neuronal, é o corpo do meu neurônio. Esses cabelinhos que tem aqui agregado a essa neurona, ou esse neurônio, você vai dizer que são os dendritos. E essa partezinha aqui, ó, que se conecta com o meu axônio, essa partezinha aqui se chama cone axônico ou cono axônico. Essa partezinha chega nessa caudinha do neurônio, que é o axônio que a gente falou, e no final eu tenho meus botões terminais, ou terminações axônicas. Aqui eu já falei do final do meu neurônio, mas preste atenção, eu já sei todas as partes. Eu quero dizer que o estímulo vai chegar, por exemplo, aqui nas minhas dendritas, nos meus dendritos. E aí o que acontece? Chegou um estímulo nervoso aqui, ele vai se propagar até a soma neuronal e aí depois ele vai mandar um impulso elétrico aqui, ó, estimulando todo o axônio até o finalzinho. Então é basicamente isso. O que quer dizer? No caso de um potencial de ação proveniente de um estímulo limiar, que a gente sabe que tem que atingir aquele limite, um dendrito ou na soma do neurônio, a onda despolarizante vai percorrer toda a membrana na direção indicada. E a gente sabe que ele seguiu para cá. E aí, olha só, primeiro os dendritos, depois a soma neuronal, que é o corpinho, e finalmente do cone axônico até o axônio em direção à sua extremidade distal. Show de bola? Vamos embora! E aqui, galera, é só para mostrar um pouquinho o passo a passo que a gente já viu. Vamos lá, vamos entender essa figura. Eu tenho aqui uma parte do meu neurônio, né? Cheguei aqui no meu axônio, vou dar uma ampliada e vou mostrar a vocês. Aqui, gente, eu tenho meu citoplasma por dentro e tenho minha membrana por fora, explicando quais são as cargas, que vocês sabem que para fora está positivo e para dentro negativo. E aí o que acontece? A partir daqui, ó, nesse cantinho, aconteceu o meu potencial de ação. Esse potencial de ação, uma vez que ele ocorreu, ele começou a contagiar o neurônio. E aí ele contagiou o neurônio, acontecendo uma despolarização. Pensem comigo, primeiro estágio, ó, potencial de membrana despolarizou. Despolarizou quer dizer que entrou quem? Sódio. Show de bola. E nessa parte que entrou sódio, o que vem atrás, porque ele está se propagando para lá. O que vem atrás aqui, você vai dizer que aconteceu uma repolarização. Que o que fez? Potássio saiu. E aí, olha só, nessa partezinha que começou a repolarizar, no finalzinho, ó, já voltei àquela cor original. Por quê? Porque depois da repolarização, vem a bomba de sódio e potássio e vai regulando todo o ciclo. Fácil, né não? Muito fácil. Vamos embora. Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o conceito. Olha só essa imagem, coisa mais linda. A gente consegue ver o conceito
daquele impulso se propagando aqui, ó, no citoplasma da célula, e aí ele mudando essa polaridade aqui, e o que acontece? Ele vai se propagando o estímulo de um lado para o outro, pode ser bidirecional, mas uma vez que foi, esse estímulo não volta ao mesmo tempo. Perfeito? Então tudo que a gente explicou aqui. Juninho, como é que acontece a condução do impulso nervoso ao longo das fibras do tronco nervoso? Preste atenção como é fácil. Vamos lá. Os nervos periféricos são conhecidos como condutores desses impulsos nervosos. Cada tronco nervoso é formado por numerosas fibras nervosas, axônios ou dendritos, pertencentes cada uma delas a um neurônio. Os impulsos nervosos são potenciais de ação que viajam ao longo de cada uma dessas fibras. Meu Deus, Juninho, eu não entendi nada. Olha que coisa fácil. Pensa com o titio. Se nesse momento eu estou aqui pensando, meu Deus, estou dando aula para essa galera, mas vou mexer a mãozinha aqui para dar um tchau. Você viu que eu pensei e minha mãozinha deu um tchau? O que quer dizer isso? Que aconteceu um impulso, um estímulo vindo do meu cérebro, e aí ele passou por todo o meu sistema nervoso central, passou pelo periférico, atravessou todo o meu braço e eu consegui dar um tchau para vocês, porque eu cheguei lá no meu músculo, e a gente vai ter uma aula de potencial de ação no músculo, para ter a contração muscular, e aí eu consegui dar tchau para vocês. Tá vendo que ele conseguiu percorrer todo esse impulso? Galera, é basicamente isso, potencial de ação, que vai percorrendo todo o meu feixe neuronal, que vai fazendo ligações com outros neurôniozinhos até chegar na minha mão e eu conseguir dar tchau para você. Então, ele vai viajando através dos axônios e aí eu consigo chegar na parte que eu quero e chegar com o meu impulso nervoso final e ter uma contração no músculo esquelético. Você está vendo como é que funciona? É uma mágica que acontece a todos os momentos com vocês. O tempo todo a sua célula está descansando, despolariza, repolariza e a bomba de sódio e potássio vai fazer o papel final. Então é basicamente isso. Aqui, gente, é uma ilustração à base de histologia. Vocês sabem que nós somos os loucos da histologia, né? Amamos histologia. Então só para mostrar a vocês aqui, ó, essa imagem que seria de um axônio que está mielinizado. Como assim, Juninho? Mielinizado. Olha para esse nome aqui, ó, mielinizado. E olha esse outro nome aqui, ó, bainha de uma lipoproteína. O que quer dizer isso? Olha como é fácil. Pensem comigo aqui. Quando eu tenho um axônio, lembra a caudinha daquele meu neurônio? Quando eu tenho um axônio que ele está todo revestido por lipoproteína, uma gordurinha, quer dizer que esse axônio está mielinizado. Quando eu digo que ele está mielinizado, quer dizer que quando eu vou passar esse impulso nervoso, ele vai passando muito mais rápido do que se esse axônio não tivesse mielinizado. Então, vamos entender aqui nessa figurinha. Olha essa figurinha como é a coisa mais linda do universo. Vocês estão vendo que eu tenho um axônio aqui representado por não estar mielinizado, e nesse outro aqui eu tenho até que parece umas linguicinhas. Você vai dizer o quê? Imagina só, quando você vai no mercado, que você pega uma linguiça, né, e ela geralmente vem coladinha uma na outra. Eu não tenho uma linguiça aqui, outra linguicinha, que elas estão juntas por como se fossem enroladinhas. Então vocês vão imaginar basicamente um axônio. O axônio que tiver com as linguicinhas enroladinhas, você vai dizer que ele está mielinizado. Você vai dizer que ele tem lipoproteína que foi enrolado e aí eu deixei como um isolante elétrico. Juninho, existem células que fazem isso? Sim. E aí você vai lembrar com o titio. Quando eu tenho uma fibra axônica que ela está mielinizada num nervo periférico, você vai dizer que quem fez isso são as células de Schwann. Juninho, que células são essas? Células de Schwann. Olha esse nome aí. Então são essas células que vão revestir o axônio e vão deixar eles com esse aspecto de gordurinha. E o que acontece? O que melhora na célula? Olha que coisa mais linda. Se eu tenho um axônio que não está mielinizado, o impulso que começa aqui, ele tem que se arrastar por toda a célula, por todo o neurônio, por todo o axônio, sem fazer nenhum pulo. Ou seja, ele tem uma corrente contínua. Mas você está vendo que ele teve que percorrer uma área gigantesca. Agora, se eu tenho uma célula que está com essas bainhas de mielina, que se chama isso, bainhas de mielina, que em espanhol seria vaina de mielina. Nessa partezinha aqui, o que acontece? Olha o impulso aqui, ó. Você está vendo que aconteceu aqui uma despolarização, ou seja, começou um estímulo nervoso, começou um potencial de ação, e olha só onde aconteceu outro potencial de ação. E aí vem a mágica. Esse impulso elétrico ele não precisa percorrer todo o axônio, ele simplesmente pula daqui para cá. Juninho, então quer dizer que ele sai saltando? Sim. E aí você vai lembrar que um impulso elétrico
de um neurônio que está mielinizado, ele tem características de condução saltatória. É como se fosse um sapinho. E aí você vai lembrar. Você sabe qual é o nome dessas regiões que não estão mielinizadas, que elas têm essa partezinha aqui? São chamadas de nódulos de Ranvier. Diga de novo, Juninho. Peraí. Então, se ele está mielinizado, a condução é saltatória. Se ele é saltatório, você vai lembrar de um animal que é chamado de rã. Essa rã, coloca a rã aí, Brasil. Essa rã aqui, você vai dizer que os nódulos que ele vai pular são nódulos de Ranvier. Então, quando a rã vier, você está vendo que ele está saltando. Olha que coisa mais linda. Então, se eu tenho aqui o impulso elétrico que está no axônio mielinizado, ele não é rápido, não. É só essa besteirinha aqui. Olha a velocidade de um neurônio que é mielinizado para um não mielinizado. Top, né? Então, vamos aqui, vamos continuar. Nessa figurinha, eu só estou mostrando aqui ó, o que acontece no potencial de ação. Positivo fica negativo, negativo fica positivo e daí vai-se embora. Nessa outra imagem, é só para mostrar a vocês ó, que isso aqui é uma célula mielinizada. A célula que vai fazer isso são as células de Schwann. E esses lugarzinhos que não estão mielinizados, vocês vão dizer que são os nódulos de Ranvier. Olha que coisa linda. Então chegamos num resumaço. E olha só esse resumaço. O potencial de ação é a mudança repentina no potencial de repouso de uma membrana. Então, se acontecer uma mudança repentina devido a um estímulo, aconteceu o quê? Um potencial de ação. Segundo passo, é produzido pela ação de um estímulo limiar, ou seja, só vai acontecer o potencial de ação se a célula foi estimulada satisfatoriamente. Lembra que eu só mexi Thiago um pouquinho, ele não acordou? Agora, se eu der aquele mexidão que vai chegar a menos 65 mV, aí esse neurôniozão vai ter um potencial de ação. Maravilha. Terceiro, esse estímulo é intenso o suficiente para abrir os canais de sódio. E esses canais de sódio são quaisquer canais que você possa encontrar? Não. São canais que têm porta de voltagem. E aí você vai ter o quê? Grande quantidade de sódio entrando. Sódio entrando quer dizer despolarização. Show! A entrada de sódio produz uma despolarização da membrana que vai resultar na inversão das distribuições de cargas elétricas. Se eu tinha positivo fora, vai ser positivo dentro. E aí, olha só, tornando o interior positivo e o exterior negativo. Vral, tá fácil. Vamos lá agora aqui, ó. Essas mudanças se espalham rápida e inevitavelmente por toda a membrana, constituindo o quê? O que chamamos de impulso nervoso. Vai se propagar até chegar no destino final. As áreas de membrana que estão se despolarizando, elas vão sofrer um processo de repolarização. Então, se eu despolarizei com sódio, eu vou ter que repolarizar, o que vai permitir que cargas positivas do lado de fora da membrana, em detrimento do potássio, vão sair por canais de voltagem. Então, também os canais de voltagem de potássio vão ser os responsáveis de mandar esse potássio para fora. E aí eles vão abrir como resultado da própria despolarização. Vamos lá. Desta forma, a membrana repolariza, mas ainda não recupera sua excitabilidade. Então vocês viram que depois que o potássiozão saiu, ela não vai recuperar no mesmo momento a excitabilidade da célula. Por quê? Porque eu vou precisar fazer o quê? Essa reinversão da polarização através de quê? Da bomba de sódio e potássio, e tudo isso vai acontecer em milissegundos. Entenderam, Brasil? E agora, gente, só para terminar nossa aula, olha que coisa legal. Vocês devem estar se perguntando, Juninho, então quer dizer que você falou de despolarização, repolarização, bomba de sódio e potássio. Mas eu já vi em algumas literaturas que tem uma tal de hiperpolarização. Pensem com o tio aqui, ó. A hiperpolarização é quando essa célula está repolarizando, ou seja, saindo o potássio, ela pode passar mais do que o normal. Tá vendo que passou mais do que o normal? Lembra que o potássio, o Thiagão falou a coisa mais linda, que ele falou que até menos 94 milivolts, esse potássio ele pode se difundir. Então o que acontece? O potássiozão, ele consegue passar desse momento aqui de menos 90. Quer dizer que na hiperpolarização, a célula se excitou tanto para baixo, que para ela voltar à normalidade, ela precisaria de um estímulo muito maior para acontecer outro potencial de ação. Então o que é? Hiperpolarização é quando o potássio se difundiu mais do que o normal, ou seja, saiu mais do que o normal para fora da célula, e para eu voltar à normalidade e ter um outro potencial de ação, eu levo um tempinho maior. Então, para acontecer essa volta mais rápido que o normal, o estímulo que eu tinha que empregar aqui teria que ser muito maior do que o normal. Perfeito.
Gente, não fiquem com medo, eu sei que é muito conteúdo. E depois daqui, principalmente quando a gente estiver falando de músculo cardíaco, a gente vai estar falando de um tal de período refratário absoluto e período refratário relativo. Juninho, o que basicamente é isso? A gente vai ver mais na frente que quando uma célula entra num período refratário relativo, quer dizer que dependendo do estímulo, se for bem grandão, ele consegue se reativar antes mesmo de terminar todo o processo. Agora, se for absoluto, independente do estímulo, se for o maior do universo, ele não consegue fazer outro potencial de ação no mesmo momento. Entenderam? Gente, chegamos no final dessa aula. Eu sei que vocês estão cansados, é muita informação, mas foi bem fácil, né? O que vocês têm que aprender? Vocês têm que aprender todos os conceitos que a gente deu agora, desde aqueles milivolts mínimos até aqueles potenciais de difusão que o Thiagão falou, tudo o que aconteceu naquele processo que a gente despolarizou, repolarizou, o que são os passo a passo e o final, que é a bomba de sódio e potássio para equilibrar tudo. Continuem focados. E aí, olha, vou deixar aqui nosso merchan. Olha esses números na tela aqui, estão vendo aqui, né? Procura a gente, fala com o Thiagão, que ele é o cara responsável de fazer toda essa mágica aí do financeiro, dessa coisa legal. E aí, galera, eu falo a vocês, todas as aulas de Fisiologia 1 e de Fisiologia 2, quando vocês chegarem no segundo período, vai estar na nossa plataforma e aí vocês vão tirar o melhor proveito possível. Se mantenham focados, estudem muito e não esqueça, se você pede, a Smart Med vai fazer. Tchau, tchau!